Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. É um jogador com uma chegada muito forte de trás. E o Zanocelo, já começando a análise, já vou para os comentários da galera aqui, deixa eu só dar uma passadinha no Zanocelo rapidinho. Ele tem muito dessa característica também que tem o Andrei, que é um cara com qualidade, não vou falar que tem qualidade de 10, mas tem características de 10, essa capacidade de organização do meio-campo, uma boa bola longa, inversão de jogo, uma chegada de trás para finalizar, principalmente de média distância, é uma das características do Zanocelo. A média dele de finalização por jogo para o segundo volante foi altíssima, uma das maiores do campeonato. Se eu não me engano, só o Felipe Bastos, que é um batedor de falta, a gente conhece muito bem do período no Vasco, e só o Bastos e o Rodrigo Nestor, do São Paulo, que foi eleito, não lembro qual foi o instituto que fez, mas um dos melhores volantes do mundo, ou o melhor volante do mundo na idade dele, enfim. Mas, ainda que seja para mim um exagero, mas está entre os melhores, sem dúvida alguma, da geração dele, um baita volante. Só esses dois jogadores tiveram uma média de finalização superior ao Zanocelo entre os jogadores da Série A. Fez 5 gols na temporada, mostra a qualidade que ele tem. É um jogador alto, 1,85 m, funciona também no jogo aéreo, tanto ofensivo quanto defensivo. Não é tão forte defensivamente quanto o Andrei, mas não quer dizer que seja um cara que trota em campo. Ele é bom defensivamente também, tem uma boa dinâmica, tem boa velocidade. Tem 1,85 m, mas não é pesadão. Não é um cara sem mobilidade, mas é um jovem também, né? Um jogador de 21 anos de idade. Mas, por característica, não é para mim, não vai chegar ao nível do Andrei, até porque se tivesse o nível do Andrei, estava sendo negociado também com o Chelsea. Né? E o Andrei já está sendo, 3 anos mais novo, está sendo negociado. Mas é um cara de bom potencial, que se mostra isso desde a época da Ponte. Né? O Zanocelo tem uma expectativa grande nele, desde o período da Ponte Preta ali. E ele no Santos funcionou bem como segundo volante. Até terminou a temporada em baixa, virou reserva ali nos últimos jogos, mas o Santos tem muito jogador para a posição, né? Teve o momento do Sanches voltando ao time depois de um período de lesão, ele muitas vezes fazendo esse segundo homem, já que o Luan era mais um 10 ali jogando à frente. O Luan, ex-Corinthians, foi contratado pelo Santos, e o Santos ganhando a vaga. Se tinha, em alguns momentos, o Santos buscando um equilíbrio maior no campo defensivo, usando o Rodrigo Fernandes junto com o Camacho, que são dois jogadores com qualidade, com a bola nos pés, mas que ficam um pouquinho mais, saem um pouco menos para o jogo do que o Zanocelo, por exemplo. Então o Santos mudou um pouquinho ali na reta final e o Zanocelo acabou terminando como reserva, mas durante praticamente toda a temporada o Zanocelo foi titular do Santos, foi titular em 41 dos 50 jogos que ele disputou, ou seja, bem mais da metade da temporada o Zanocelo foi um titular do Santos. E ele tem essas características de segundo volante, realmente. É um cara que tem qualidade no passe, tem uma bola longa muito positiva, o cara acerta bem, tem versão de jogo, que eu falei em relação à característica de 10, é muito mais essa questão de visão de jogo, né? Ele abre bem o jogo, faz inversão, ele se apresenta como um 10, porque ele atua muito nessa faixa central, desde lá de trás. Vou até botar no campinho aqui um instantinho, só para mostrar um pouco melhor para vocês. Já vou para os comentários da galera. Deixa eu só dar uma passada aqui, já que eu já engrenei falando do Zanocelo, para eu fazer tudo numa pegada só. O Santos, por exemplo, jogava num 4-3-3, principalmente, um 4-2-3, mais um 4-2-3-1, né? Em determinado momento. Na maior parte da temporada, pelo menos, foi dessa maneira. O Zanocelo seria o 8 aqui. Aí você tinha o Bruno Oliveira fazendo a função de 10, Lucas Braga e Ângelo, Soteldo, enfim, 2 pontas abertos. E aí tinha ali o Camacho e o Zanocelo jogando como volante, ou Rodrigo Fernandes e Zanocelo em muitos momentos, enfim, Sandri e Zanocelo, mas o Santos tinha algumas opções para o meio-campo, mas basicamente era isso aqui, Camacho e Zanocelo. E aí, ou o Rodrigo Fernandes atuou bastante também. E aí o Santos fazia muitas vezes uma saída de 3 com o Rodrigo Fernandes baixando, basicão que a gente está acostumado a ver, né? Os pontas sobem, os laterais abrem e o Zanocelo ficava aqui, ó. Muitas vezes, na verdade, até o Bruno Oliveira ficava um pouquinho mais pela direita. Bruno Oliveira, que é um bom nome também, já falei sobre ele aqui. E o Zanocelo ocupava esse corredor bem central aqui, né, para ser uma primeira opção de passe do Santos,
fazendo essa saída de 3+1, usando o Zanocelo, de vez em quando o Bruno Oliveira vinha ajudar ele também aqui na saída de bola. E o Bruno Oliveira colava muito no Ângelo aqui pelo lado direito, era um ponto forte desse time do Santos. Mas o Zanocelo ocupava essa faixa. E conforme o time ia atacando, subia, e ele vinha aqui chegando para finalizar de média distância, chegando para dar um passe, por exemplo, abrindo para um dos pontas, infiltrar na área, enfim. É uma capacidade que o Zanocelo tem. Eu acho bom jogador. Não acho que vai suprir a saída do Andrei, mas é um jogador ainda novo, que não está no auge dele, mas já mostra qualidade jogando uma Série A. Tem essa capacidade de chegar para finalizar, é bom no jogo aéreo ofensivo, tem 1,85 m, finaliza bem de média distância também. Não acho ele tão... Ele assim como o Andrei, mais finalizador de jogada do que necessariamente um passador. Não quer dizer que ele não tenha qualidade do passe, como eu falei aqui, se apresenta muitas vezes como um 10 e abre essa bola para o ponta. Mas talvez a maior característica dele seja chegar para finalizar a jogada. Tanto que ele não tem um alto volume de passes decisivos, ou, aliás, não teve uma alta média de passes decisivos na Série A desse ano. Isso no comparativo com jogadores da mesma função dele mesmo. Não estou comparando com o Scarpa, nada disso. Para a função dele. Tanto que eu usei naquela planilhazinha que eu montei aqui para a gente ver os destaques da temporada da Série A, quando eu usei segundo volante, o primeiro parâmetro para mim que definia se o jogador ia entrar ou não era a média de passes decisivos. E o Bruno Oliveira, que foi muitas vezes mais um 10 no Santos do que um 8, é bem verdade, teve uma média altíssima, acima de 2, e a do Zanocelo, se não me engano, foi abaixo de 1. Ou seja, ele chega e em contrapartida, a média de finalização dele foi acima de 2. Ou seja, ele chegou muito mais para finalizar do que para dar um passe nessa zona definitiva, né? Nessa zona de ataque, essa zona ofensiva. Não quer dizer que não seja um passador. Muitas vezes o passe dele, na verdade, era para um ponta que depois buscava o Marcos Leonardo por dentro. Então, ele não era dono da assistência, mas era da pré-assistência. Enfim, ele tem essa qualidade nos dois, mas como principal é exatamente a finalização de média distância. E é um cara novo, 21 anos de idade. Mas já vou passar para o Robson, para o Bambu aqui um instantinho, mas só para completar, e eu vou falar isso sobre o Robson também, na verdade, juntando um pouquinho da análise dos dois. Mais importante, para mim, isso é a minha visão do meu trabalho aqui, do que identificar se é bom ou ruim, se é a melhor opção ou não é entender os motivos das contratações. O Vasco hoje, me parece, tem um perfil muito claro de contratação. Primeiro, em relação a modelo de jogo. São jogadores que sabem jogar com a bola nos pés. O Bambu tem essa característica, o Léo Pelé tem essa característica, o Patrick De Luca tem essa característica, o Zanocelo tem essa característica. São jogadores que, principalmente esses homens de defesa, que jogam em linhas mais baixas, são jogadores para controle de jogo. A gente falou bastante aqui quando o Barbieri foi contratado, a gente analisou o Red Bull Bragantino, a gente falava, e inclusive ele na entrevista, o Paulo Brax na entrevista, falaram bastante sobre um time que propõe mais o jogo, sobre um time que gosta de ter a bola, ou seja, um time que gosta de ter a bola, voltando aqui para o campinho, quer dizer que ele não é necessariamente um time de transição, ele pode ser também de transição, mas não é obrigatoriamente de transição. Mas esses caras, o mais importante esses caras aqui de trás precisam se dar bem com a bola. Precisam saber jogar bola. Precisa ter um bom passe, precisa ter um bom controle de bola, precisa saber inverter o jogo. Patrick De Luca tem essa qualidade na bola longa, Zanocelo tem essa qualidade na bola longa, Léo tem essa qualidade na bola longa, o Bambu tem essa qualidade na bola longa. Então, o que o Vasco tem buscado no mercado são jogadores dentro dessa característica. Porque, já falei isso aqui em outras lives, em outros vídeos, inclusive, quem controla, quando você vai enfrentar times com defesas mais fechadas, quem controla a bola são esses caras aqui de trás. A bola fica muito mais tempo nos pés dos zagueiros, do primeiro volante e dos laterais. O Piton é outro que também controla bem, tem um bom passe, enfim, tem boa bola longa. Esses jogadores que controlam mais tempo a posse. Então, se eles não sabem, se eles não têm tanta qualidade assim para sair jogando, quando a gente fala sair jogando, não quer dizer o cara chegar aqui na frente para dar o último passe, não, para ser um zagueiro artilheiro, um lateral artilheiro, não é isso. É para o cara construir daqui de trás mesmo. Se ele não tiver essa qualidade, o time não anda. A bola queima no pé dele e vai terminar num bicão para frente. Então, me parece esse perfil que o Vasco busca.